É com grande alegria que estamos aqui novamente para dar sequência ao terceiro episódio da série Cristofanias no Pentateuco. Já vimos Jesus em Gênesis, Jesus em Êxodo e hoje vamos estudar Jesus em Levítico. O Pentateuco tem 187 capítulos. Nós temos playlists de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 50 capítulos de Gênesis, 40 de Êxodo, 27 de Levítico, 36 de Números e 34 em Deuteronômio. E nós estamos destacando textos em que o Senhor Jesus tem a sua presença, são aparições tipológicas, paralelos, antes do seu nascimento humano e histórico. Então, nós estamos destacando alguns desses versículos e a sua correspondência no Novo Testamento. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. No caso, para nós é boa noite, né? Sim. Estamos filmando no horário da noite aqui em Porto Alegre, né? E vamos fazer a leitura então, né? Começar essa parte de Jesus em Levítico, referências, né? Bíblicas entre Antigo Testamento e Novo Testamento. 3. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Então, começamos o livro de Levítico no capítulo 1. O primeiro capítulo de Levítico, no verso 3, é dito que o sacrifício, a oferta, tem que ser sem defeito, para que seja aceito. Então, diante de Deus, não haveria uma oferta, um sacrifício com defeito. E o que isso quer dizer? Porque nós já estudamos que Jesus é o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mácula. Então, este versículo 3 do capítulo 1 de Levítico já nos mostra algo que só Jesus alcançou, que só Jesus podia preencher, que é ser perfeito, sem defeito. Então, a correspondência desse versículo de Levítico é 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, se no Antigo Testamento tu tem um cordeiro, um animal perfeito, sem defeito, para ser aceito, no Novo Testamento tu tem o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi aceito, que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício do Cordeiro de Deus foi aceito por Deus e assim nos salvou, tirando o nosso pecado. Agora a gente vai para o capítulo 4 de Levítico, nos versos 5 a 7. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e, molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto que está à porta da tenda do encontro. Então, aqui nós temos um relato sobre o sacrifício pelo pecado. E tu pode perceber que a ênfase é o sangue. O sacerdote era responsável por oferecer esse sacrifício. E
o que corresponde a isso? Qual é o paralelo no Novo Testamento? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se no Antigo Testamento havia um sacrifício, um ritual, um derramamento de sangue para que houvesse perdão, nós recebemos esse perdão em Cristo, no sangue de Jesus. E o sacerdote tinha que executar este sacrifício, ele era o responsável. E aí nós temos Jesus como sacerdote e Jesus como sacrifício. Hebreus capítulo 5, de 1 a 5. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Então, Jesus ocupa esse lugar de sacerdote, no caso, sumo sacerdote, e de sacrifício. Ele tinha condições de nos salvar através do seu sangue e através do seu serviço, da sua santidade e da sua eleição, da sua escolha. Ele era o único que podia nos salvar. Agora vamos para o capítulo 8 de Levítico. 8:1, 2 e 3. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Então, o que acontece? Arão era o sumo sacerdote, e esse sacerdócio, ele era vitalício. Enquanto ele vivesse, ele seria o sumo sacerdote. A partir da sua morte, seus filhos herdavam esse ofício, esse ministério. Então, o sacerdote, ele tinha vestes especiais, o sumo sacerdote. Então, neste capítulo, o sumo sacerdote tinha que oficiar por ele, pela sua família, pelo povo, por toda a congregação. Então, está envolvido muitos aspectos de todo o livro de Levítico, que hoje a gente está só destacando, salientando, mas como eu falei, vocês têm todos os capítulos, tem a playlist completa de Levítico. Então, o sacerdote, as vestes do sacerdote, tudo que envolvia o santuário, tudo que era sagrado, como a Bíblia diz, coisa santíssima era, né? Coisa santíssima é os pães, o candelabro, o fogo, o próprio tabernáculo, tudo isso aponta para Jesus, para o Cristo. Porque ele é o sumo sacerdote e ele é o pão vivo. Ele também é a luz do mundo. O Espírito Santo que habita em nós, ele não habita num templo feito por mãos humanas, ele habita dentro de cada um de nós. Nós somos a morada do Altíssimo, o lugar santo que ele escolhe habitar. Então, tudo isso representava a obra redentora e salvífica de Jesus. Então, vamos ver em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, Jesus como o sumo sacerdote. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer
das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos desse intermediário, porque o Senhor Jesus nos salvou, nos colocou num lugar de santidade, de eleição, de consagração, de perdão, de graça, uma ajuda, né, um auxílio. Jesus fez tudo isso por nós, porque ele é o sumo sacerdote. Porque a gente vê que a importância de Arão e de Moisés diante do povo. E tudo isso é, assim, concentrado no Senhor Jesus. Capítulo 5 de Hebreus, de 5 e 6. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estudamos em Gênesis, né, o Melquisedeque. Então agora a gente está falando novamente. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é eterno. E ele não descende da tribo de Levi, né? Porque ele foi gerado pelo próprio Deus. E aí, agora a gente vê Jesus glorificado. Em Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome, escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se tu prestou atenção nesse texto maravilhoso de Apocalipse, tu vê que todas as figuras de Levítico estão presentes nessa descrição. As vestes, a posição, o sangue, o fogo, a luz, tudo isso que é dito em Levítico representa o Senhor Jesus. A questão dos pães que ficavam, os pães da proposição que ficavam no santuário, a gente já viu também, mas estamos recapitulando. João capítulo 6, verso 51, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o que acontece? Aqueles pães, eles eram sempre novos, sempre renovados. E nós sabemos que na presença de Deus, a gente é renovado diariamente. Quem se alimenta desse pão nunca mais vai ter fome. E quem se alimenta de Jesus vai viver por Jesus, vai ser fortalecido por Jesus, que é a simbologia do pão que nós precisamos nos alimentar. Aí fala também sobre os olhos de fogo, que o que é fogo? Fogo é poder, é justiça, mas é santidade também. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Então, no Apocalipse, no capítulo 1, verso 14, é outra descrição falando de Jesus como fogo. E sim, nós temos aquela passagem em Hebreus de que Deus é fogo consumidor. Sabemos que Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo estranho. Então, fogo é poder, é santidade, mas também é juízo. E é luz, né? João 8:12. De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas,
Pelo contrário, terá a luz da vida. E daí tu pensa, no santuário tinha o candelabro. O candelabro, ele iluminava. Então, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E também disse que nós, seus filhos, suas filhas, também são luz, né? Sal da terra e luz do mundo. E o santuário, se a gente pensa num lugar terrestre, que a gente também estudou, que era móvel, né? Portátil, que era montado e desmontado. O que é o santuário? A gente pode, a primeira parte, o próprio corpo de Cristo, porque ele disse: eu destruo e reconstruo em 3 dias, que significava que ele ia morrer e ressuscitar, mas cada um de nós é santuário do Deus vivo, a habitação do Espírito Santo. Então, Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20 fala sobre isso. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então, nós somos esta morada, essa casa do Altíssimo, porque Jesus abriu esse caminho para nós. Agora vamos para o capítulo 8, quer dizer, continuar no capítulo 8, versos 6 e 10. 6. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavassem com água. Agora o 10. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. Então, aqui tu tem um exemplo da purificação ritual, da purificação externa. Mas nós somos purificados de dentro para fora. Para nós não tem mais culpa, não tem mais acusação, porque nós somos perdoados, nós somos lavados, limpos e purificados pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós não estamos mais precisando, necessitando, realizando rituais externos de purificação, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, nos purificou de uma vez por todas. Então não há nenhuma condenação para nós, nenhuma acusação, nenhuma sujeira. Hebreus 10, 22. Temos uma consciência limpa, lavada e leve. Nada mais nos pesa, porque estamos libertos da culpa, do peso e da presença do pecado. Porque é isso que o sangue de Jesus, o sangue deste Cordeiro, fez. Nos santificou, nos purificou, nos lavou. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. O Senhor Jesus falou que o que contamina é o que entra, é o que vai para o coração. Então, muito mais do que a lavagem pela água, nós somos lavados e purificados pelo Espírito Santo. Agora vamos para o capítulo 14, 1 e 2. Porque existiam 2 coisas muito fortes, muito recorrentes em Levítico, que tornava as pessoas impuras, que era a lepra e o fluxo, os fluxos. Então a gente vai falar que são exemplos de pecado e de impureza. E disso o Senhor Jesus também nos purificou, nos libertou, nos lavou, nos perdoou. Então, Levítico capítulo 14, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Então, vem novamente a figura do sacerdote. Então, vem novamente a necessidade de um Salvador, que é Jesus, o Senhor. Então, se em Levítico tu tinha a lepra e tu tinha que buscar o sacerdote, porque era isso que a lei de Moisés dizia, no Novo Testamento nós temos diversas curas de leprosos. E nós vamos mencionar uma para vocês, de que Jesus curou o leproso. Mateus 8, de 1 a 4. Porque a lepra, ela é um símbolo, uma simbologia do pecado. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram.
Eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao seu sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Nesse episódio, o Senhor Jesus deixa bem claro, ele não veio anular, revogar ou abolir a lei, porque ele cura o leproso, mas diz para ele fazer o que Moisés tinha dito que era para fazer. Mas o que importa para nós é que o Senhor Jesus nos limpa, nos purifica, nos perdoa, nos tira esse peso, essa carga, essa sujeira, essa imundície do pecado, que é aqui simbolizado pela lepra. Agora, capítulo 15 de Levítico, é um capítulo que inclusive o Alexandre participou para me ajudar, que também era bem complexo, bem detalhado, que é sobre os fluxos, tanto do homem quanto da mulher. Levítico 15, 32 e 33. Esta é a lei a respeito daquele que tem um fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro. Da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Então, se no Levítico a gente tem a impureza a partir desses fluxos, o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele cura uma mulher que tinha fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia. Então essa história ela é relatada nos evangelhos, mas nós vamos destacar o relato de Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. É muito lindo esse relato. E esse relato de Marcos, nós sabemos que acredita-se que foi o próprio Pedro que relatou para Marcos. Por isso esses detalhes assim tão específicos, né? Então Jesus curou esta mulher e ela ousadamente, corajosamente tocou nas roupas de Jesus e ela foi curada do fluxo. Então, aquela que era impura, que recebeu um toque de Jesus, se tornou pura e purificada. Agora, capítulo 16 de Levítico, verso 30 e 34. É um dos assuntos mais importantes do livro, que é sobre a expiação, que era feita uma vez por ano, que é o dia do Yom Kippur. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. 34. Isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, o sumo sacerdote Arão obedeceu. Então, a expiação era uma vez por ano. E as pessoas ficavam livres, perdoadas do seu pecado. Mas o ano seguinte tinha que fazer de novo. E no ano seguinte de novo. Quer dizer, era uma purificação parcial. Mas o Senhor Jesus, quando Ele nos salva, nos purifica e nos perdoa, é uma vez por todas. É uma única vez. Ele morreu na cruz uma única vez e ressuscitou. E esse sacrifício foi aceito. Hebreus capítulo 9, de 11 a 14.
Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno a si mesmo, ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito e nos libertou totalmente. Capítulo 21 de Levítico, versos 17 e 21. Fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Então, aqui é uma diferença entre o sacerdócio humano e o sacerdócio eterno, perfeito e imutável do Senhor Jesus. Hebreus 7, de 23 a 28. A incapacidade, vamos dizer assim, era incompleto o sacerdócio humano, mas o sacerdócio eterno do Senhor Jesus é completo, é perfeito. Hebreus 7, 23 a 28. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Ai, aleluia, lindo esse texto de Hebreus. Nós só somos salvos, perdoados, redimidos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Esse é o resumo maior de Levítico. Nós não conseguimos nos salvar, nossas boas obras ou a obediência a rituais, mandamentos. A própria lei, ela é enferma e ela é maldita, porque ela revela a nossa incapacidade de obedecer a Deus. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar, se sacrificou, derramou o seu sangue por nós. E ele conseguiu, né? Ele realizou, está consumado, é perfeito e é eterno. E o desejo do nosso coração é que tu encontre esse Salvador, esse sumo sacerdote que se compadece, que morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele, que é a vida eterna. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se houver dúvidas a respeito aí dos vídeos, né? Que a Cândida certamente, dentro do possível, irá responder. Amanhã, Jesus em números.